Então, nesse terceiro segmento, nós vamos procurar fazer uma miscelânea de aplicações da psicopatologia em diversos campos. O senhor falou agora há pouco, Dr. Kepp, que o senhor queria dar um exemplo retirado da física. Isso. Do que acontece, o correspondente do que acontece no campo da física e o que acontece no campo da vida psíquica. O que o senhor trouxe aí para os telespectadores? Eu trouxe um chamado anel de Faraday, que é um cientista da Inglaterra, que ele fez uma experiência que é a seguinte: ele fez um anel em que uma parte é desligada da outra. Quer dizer, os fios são ligados à eletricidade só de metade do anel. Essa metade, né, ligada à eletricidade. E a outra parte é desligada da parte inferior. Mas quando coloca na energia elétrica, na corrente elétrica, a parte de baixo, também eletrifica a parte de cima. Então, o que acontece? É uma influência praticamente à distância. É como o ímã. Agora, isso mostra o seguinte, que muitos físicos não aceitam, que a corrente, quer dizer, o magnetismo vem de fora. Então, o magnetismo que nós também colhemos no nosso interior, quer dizer, a energia que vem de fora, de uma certa forma é a mesma do anel de Faraday. E essa energia que dá vida a nós. Então nós temos no nosso interior, vamos dizer, a mesma necessidade dessa energia que o Tesla aqui está na outra parte. E o que a gente verifica no campo físico é a mesma coisa, que existe todo um equilíbrio energético que a pessoa precisa ter para poder ter saúde. Mas eu quero dizer com isso que os filhos não seguem o que os pais falam. Ah, entendi. O pai pode dizer: meu filho, seja honesto, meu filho, trabalha, estuda. Mas não é isso que o filho faz. O filho segue, geralmente, as intenções ocultas que os pais têm. Então, seu pai é meio malandrão, assim, preguiçosão, não quer estudar, então o filho não segue o que ele fala para estudar. Os filhos seguem a preguiça dele. Então, o senhor está falando que a criança capta de maneira energética as energias do comportamento do pai ou da mãe, que não é uma coisa verbalizada, mas são as energias que a pessoa transmite. Então, que vão influenciar. E da sociedade e da também. Sociedade também, exatamente. Porque muitas vezes a gente não pensa o seguinte, que as ideias, por exemplo, os sentimentos que correm nos nossos neurônios são energias. Quer dizer, toda ideia é uma energia, todo pensamento, todo sentimento é uma energia. E tem outro fator também. Nós temos aqui um médico, né, Dr. José Cassep. Ele é médico lá de Belém do Pará. Então ele colecionou uma série de artigos, de dados em livros, onde ele mostra que, por exemplo, a medicina, se você fala com o médico: olha, mas o medicamento não é assim muito bom, porque tem um fator positivo e tem 4 contraindicação. Então, um medicamento qualquer você toma para curar uma coisa e desregula 4 elementos no interior da pessoa, porque é um elemento químico. Então, a pessoa deve se curar qualquer doença através do elemento energético, mas através de bons pensamentos, ou então da consciência dos maus pensamentos, e através de bons sentimentos, ou da consciência de maus sentimentos. Quer dizer, o Dr. Casseb, ele disse que só nos Estados Unidos morrem por ano 160 mil pessoas de doenças iatrogênicas, causadas por medicamentos, por hospitais, por orientação médica. Cláudia, 160 mil por ano dá praticamente 500 por dia e dá 20 por hora. São 20 pessoas que morrem por hora. Nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos aliás, é um dos países mais adiantados nesse sentido, porque lá se uma pessoa
sofre algum prejuízo, algum dano médico, ele pode ser ressarcido, né, com processos assim colossais. Imagina um país que não tem esses recursos. Mas né? eu não quero dizer que o médico tenha tido qualquer intenção de atacar o indivíduo Sim, doente. a estrutura da ciência médica que está invertida. Eu quero dizer o seguinte, é que o médico, em geral, ele estuda fatores orgânicos. E como mostrei aqui, por exemplo, esse fator de eletricidade na bobina desse Faraday, isso acontece no ser humano, que o ser humano, vamos dizer, é um elemento energético, que aparece também em forma assim, orgânica, em forma material, mas é uma energia pura. O que nós temos de material é muito mais energia do que material. É por isso que o corpo se dissolve. Se o corpo não fosse energético, não se dissolveria. Ficaria como uma pedra aí, talvez milhares de anos. De maneira que a cura do ser humano só é possível através do interior para o exterior. Dos pensamentos, das emoções para o corpo. Então, por isso que na medicina psicossomática está comprovado que a consciência, a conscientização, consciência que o cliente aceita ter, os sentimentos de afeto, de realidade que ele aceita ter, então isso provoca a cura numa própria farmácia interior, um reequilíbrio das energias internas que vão provocar a cura de muitos sintomas orgânicos. Você sabe, Cláudia, que aí no Hospital das Clínicas eu dava aula desse setor de medicina psicossomática no aparelho digestivo no 2º e 3º ano da faculdade na cadeira do Vasconcelos. E também no tempo do Decour, que era cardiologista. E com o tempo, os alunos se interessaram muito e os professores disseram, mas Kepp, se entra seu trabalho, acaba com a medicina. Então Vasconcelos dizia, olha, eu não sei até que ponto a medicina vai aceitar o seu trabalho, porque seu trabalho é frontalmente ao contrário do médico, porque o médico parte do corpo para o sentimento. Então a pessoa, por exemplo, tem uma depressão, tem uma fobia, etc., dá um medicamento, que é um fator assim orgânico, para curar o fator psicológico. Agora, se é possível chegar no psicológico diretamente, curando o orgânico, que é possível, então como é que fica a medicina? Então, vamos falar aqui com a nossa sueca. Hoje nós convidamos para a nossa programação dessa noite Kerstin Arvidsson, que era enfermeira na Suécia, né? Sim. Kerstin. País do gelo, né? Sim, Tem saudade do frio lá? às vezes. Não fica perto da geladeira para sentir um pouco de frio? É. Boa ideia, né? A Kerstin trabalhou muito com pacientes psiquiátricos, né, Kerstin? Sim. E agora a Kerstin veio para o Brasil e faz essa aplicação do método psicolinguístico no ensino de línguas, né, do método terapêutico. Então a senhora já teve toda uma experiência na Suécia, evidentemente em psicoterapia. E depois, fazendo esse treinamento trilógico, a senhora está aplicando na escola, né? E Quais são os resultados Aqui na escola. da escola, com os alunos? Sim, Eles melhoram? sim. Então fala, Eu olha pra vejo como professora que eles melhoram. Mas a questão é se a pessoa admite. Porque eu, como professora, vendo o aluno, quando ele começa a ter as aulas, ele pode entrar com muita tensão, angústia, timidez, até dificuldade de falar, se expressar, mesmo em português. E com o tempo a pessoa melhora, ela fica mais calma, consegue se expressar, assim, entender melhor. Eu noto várias vezes que a pessoa fica mais alegre, mais aberta. E não admite, né, que foi o seu trabalho É que te isso ajudou. que é, exatamente. E por que a senhora acha que não admite? A senhora admite que a senhora aqui dentro sarou de tudo? É isso que é a questão, que é a falta de gratidão. Eu sinto. Sim.
Eu sinto gratidão mesmo, porque melhorou muito a minha vida. Então, mas Assim. eu queria que ficasse explicado aqui o que acontece cientificamente, não é? Nesse procedimento. Então, o que é ensinado, né? O que a pessoa percebe para poder se melhorar, não é? O que é isso que acontece? Não O é que a uma senhora acha missa que lá, uma coisa... transmitindo para a pessoa, ela melhora? Nos textos que a senhora lê. então. Nos textos, eu acho que é muita... Essa última semana, nós lemos vários textos, assim, eu li com vários grupos, textos sobre essa questão de aceitar ver os erros. Eu noto que os alunos acham muito interessante isso mesmo. Porque... Por exemplo, Chesty, talvez não dê tempo de falar nesse segmento. Dizem que o Brasil está entrando numa catástrofe econômica aí. Será que isso é verdade? Será que agora, vamos dizer, o país vai para o brejo mesmo? Faz Vamos uma deixar suspense, isso, né? vamos deixar isso para o No nosso próximo próximo segmento, segmento dessa noite. Até já.